qual que é a recomendação, qual que é o segredo? A pessoa não sabe o que quer, vai estudando, estuda. Cursos rápidos, cursos curtos, cursos de 4 horas, 8 horas. Sentiu que você tem uma queda por um assunto, tem interesse por um certo assunto, vai estudar. Porque quando você estuda, de preferência, os cursos presenciais eles são diferentes porque você tem um networking diferente, né? Você está em contato com o professor, abre portas, mas ao estudar, você tem contato com um mundo novo, um conhecimento novo e com pessoas que estão buscando o mesmo conhecimento que você. De repente você gosta de uma frente, se for buscar um conhecimento e alguém está lá, tô precisando montar um time, cara. Alguém tem interesse? É nesse tipo de ambiente que você consegue trabalho numa área que você não tem experiência nenhuma. Então, buscar conhecimento contínuo faz diferença. Eu, além das 2 faculdades, num dado momento, quando eu comecei a ser convidado para dar aula, me disseram, você tem que fazer um mestrado em finanças. Puta, tudo que eu não queria naquela época era fazer um mestrado em finanças, porque eu ainda imaginava que eu não ia tocar minha carreira nessa área. Mas a oportunidade do trabalho, bom, tudo bem, esse pequeno sacrifício de 2 anos que é um mestrado, se justifica para eu continuar dando aula nesse ambiente fantástico que são os MBAs. Eu comecei o mestrado em finanças, na sequência, por ser um professor do mestrado, dando aula em MBA na Universidade de São Paulo, veio um convite para fazer uma pós em Nova York, um curso de 3 meses que eu fiz em Nova York, que esse sim me ajudou a deslanchar muito a carreira, foi uma referência, que você tem aquele curso, vem falar aqui para o meu time, para o meu grupo. Isso foi abrindo portas. Chegou uma hora que eu já não precisava mais estudar para crescer na carreira. Os estudos que eu fazia em casa para construir um livro eram suficientes para que um livro se tornasse o assunto debatido no ano na imprensa e eu rodasse o Brasil falando daquele livro. Então eu parei de estudar formalmente sentado na cadeira da faculdade e passei a estudar em casa. Eu acredito que há mais de 15 anos que eu não sento numa sala de aula para assistir uma aula, né? Mas eu estou pesquisando continuamente o conteúdo que ainda não foi publicado para poder atualizar meus livros ou fazer um livro novo. Então, eu estudo finanças continuamente desde 1994, desde que eu entrei na Faculdade de Administração Pública até hoje, né? Vai fazer aí 30 anos. A questão é, quando eu invisto, o que eu consigo fazer com o que sobra? A ordem das escolhas é muito importante, porque por vários motivos culturais, educacionais, marketing, nós somos induzidos a modelar o nosso estilo de vida a partir do quanto a gente ganha. Então, se eu ganho 10 mil por mês, eu posso comprar uma casa que vai custar 3 mil por mês, um carro vai custar 1.000 por mês. Tá errado. Não é assim que se decide o estilo de vida. Na verdade, o que eu ganho me dá a capacidade de concretizar os sonhos e projetos que eu tenho na minha vida. Quais são os sonhos e projetos? Eu acho que todo mundo deveria considerar a independência financeira como um deles, mas pode ser o sonho e projeto de sair da periferia, pode ser o sonho e projeto de ter um curso, uma formação de alto nível, de formar filhos, de viajar ao mundo. Enfim, eu posso ter vários projetos para concretizar na minha vida. Eu primeiro tenho que investir para esses projetos e com o que sobrar, adotar um estilo de vida, que com certeza vai ser bem mais simples do que a maioria das pessoas adota. Muita gente vai falar, não, peraí, mas já vivo mal, cara, já não consigo pagar um bom aluguel, não consigo... Pois é, mas a gente construiu essa realidade de saturação em que as pessoas, num primeiro momento, ganhando pouco, saturam seu orçamento com o melhor que podem. É um barracão simples, mas é meu. Tudo bem, cara, mas você não estava nem no momento de comprar um barracão simples. Talvez estava no momento de compartilhar a moradia, de ainda ficar na casa dos pais, de morar num puxadinho, né? Alguma situação mais simples. Aquilo que muita gente faria quando vai morar fora do país. For morar no exterior, normalmente é numa casa mais simples, numa tenda, num porão, num trailer. Por quê? Não, porque aqui... Dividindo com várias pessoas. Dividindo com várias pessoas, a mesma coisa com o carro, porque as pessoas querem viver as experiências que o outro país proporciona. E aqui não, a gente decidiu primeiro o custo de vida. Eu quero ter um carro, uma casa. Não, mas as experiências que o Brasil proporciona, isso é depois. Então a questão do filho, que você mencionou, na verdade, você tem que adotar um estilo de vida mais simples como consequência de uma vida com projetos que venham pela frente. Pensou em ter filhos, descobriu que vai ter filhos? Cara, coisa mais importante é você já começar a fazer as contas de que tipo de projeto você quer concretizar com e para esses filhos. Faculdade, pós, intercâmbio, experiências, viagens educacionais, enfim. Uma regra que eu sempre segui. Ela foi meio que intuitiva no começo, depois eu entendi que ela, se fosse transformada em regra, funcionaria muito bem. Eu nunca me preocupei em elevar o meu custo de vida de acordo com a elevação da renda. Mencionei agora há pouco, eu tinha um carro mais simples, uma casa mais simples com meus colegas de trabalho. Mas, na verdade, eu gostava muito de gastar com o meu lazer. Então, eu gostava de viajar. No começo da vida, ganhando pouco, poupando para o casamento, a gente decidiu por uma moradia super modesta.
Só que assim que a gente voltou do casamento, 6 meses depois, a gente estava fazendo uma viagem para o Chile. Chile, pertinho, mas é o que dá para pagar. Eu poderia, em vez de ir para o Chile, colocar um sofá mais confortável na minha casa, colocar uma churrasqueira nova, uma cortina mais moderna. Não, a gente decidiu viajar. Ao longo da evolução da nossa renda, a gente viu que do dinheiro que a gente gastava no mês, quase metade era lazer, quando era só eu e a Adriana. Quando chegou o Guilherme, meu primeiro filho, eu não senti aumento de custo. Por quê? A gente começou a viajar menos, já que a barriga está grande, não pode sair de casa. Depois que nasceu, tem aqueles 3 meses de acomodação. Então a gente trocou uma rotina que tinha viagem quase todo mês por uma rotina que agora era, coloca um bercinho no quarto, compra os brinquedinhos, compra a fralda e tal. Então houve uma substituição do gasto com lazer para o gasto com o bebê. Então você vê que o brasileiro, na maior parte, acaba consumindo muito com custo fixo. E Custo aí fixo. acaba aprisionando ele de conseguir realizar qualquer outro objetivo. E não é exatamente uma estupidez. Tá? O que está na cabeça do brasileiro é: eu vou proporcionar para minha família aquilo que eu não tive na minha infância. Eu vou proporcionar para meus filhos o que meu pai não pôde me dar. É muito honesto esse pensamento. É uma pena que o tamanho do passo está muito amplo. Né? Eu estou gastando antes da hora, estou dando conforto antes da hora, quando deveria estar dando mais consistência aos projetos de médio prazo. Então, o cara que quer provar para a sociedade que deu certo, porque comprou um bom iPhone, porque tem um bom carro, porque está numa casa que dá para receber visita, né? Porque consegue fazer um churrasco comprando a picanha que o governo não deu para ele. Cara, esse cara que está ostentando para receber tapinha nas costas, na verdade não está percebendo que ele está se condenando a uma dificuldade no futuro. Sim. Ele poderia ter uma vida criativa, inteligente. Cara, é só assistir filme, cara. Abre qualquer série na Netflix, aí você vai ver, cara, mora num trailer se você não tem dinheiro para comprar uma casa. Divida a casa. Eu já vi muita gente falar, cara, mas como é que eu vou dividir a casa com criança? Cara, divide com outra família que também tem a criança. Ponto. Usem a criatividade para diminuir o custo fixo, mas para que não falte dinheiro para você estar em contato com a família, para ter experiências, conhecer lugares, né? Proporcionar ao seu filho uma experiência cultural, educacional, que isso é repertório, isso vai tornar ele um ser humano mais rico. Não é o que as pessoas estão fazendo. Sim. Elas estão oferecendo a melhor casa que podem, com o melhor carro que podem, com a melhor Exato, estrutura que podem, não sobra dinheiro.